Olá, eu sou Apolinário Passos e eu trabalho na interseção entre aprendizado de máquina, o machine learning, inteligência artificial, com criatividade e arte. No dia de hoje, a gente vai se aprofundar nos exemplos de modelos que geram imagens. Então, modelos generativos que geram imagens a partir de texto. Então, você digita um texto e o modelo gera uma imagem. Ele não está pesquisando, ele não está fazendo uma colagem, ele está gerando uma imagem nova. Quer entender como isso funciona um pouco melhor e gerar comigo? Vamos nessa! Bom, eu vou mostrar para vocês um exemplo, depois a gente se aprofunda um pouco mais em como funciona, sem falar de forma muito técnica, mas só para entender também, para desmistificar um pouco sobre o funcionamento técnico disso, e aí depois a gente se aprofunda em mais alguns exemplos. Então, eu vou começar mostrando aqui para vocês a plataforma DALL-E 2, da empresa OpenAI. Ela não é a única plataforma que tem essa capacidade, a gente vai mostrar outras, inclusive essa é uma plataforma paga, existem outras plataformas gratuitas, existem modelos totalmente abertos de código livre. Então, mas vamos começar aqui, e eu vou começar inserindo aqui a imagem do Abapuru. Fazem 100 anos em 2022 da Semana de 22, que foi em 1922, e para celebrar esses 100 anos, vamos fazer uma junção de obras de duas artistas muito importantes desse período, que é a Tarsila do Amaral, com a Abapuru, e a Anita Malfatti com a obra Tropical. Tá? Então, eu vou pegar essas duas obras e vou colocá-las aqui no mesmo canvas, quer ver? Vamos fazer assim. Acho que assim. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para a inteligência artificial criar uma conexão entre essas obras. Então, eu vou falar o seguinte aqui, eu vou colocar uma pintura por Tarsila do Amaral e Anita Malfatti. No caso tem que ser em inglês, mas vocês entenderam o processo, Então, aqui você vê que a imagem está sendo gerada, tá? Aí, o modelo gerou, então, uma interseção entre as duas pinturas, entre a pintura da Tarsila do Amaral e a pintura da Anita Malfatti. E aí ele gera 3 variações. Então a gente, ele gerou umas unhas muito doidas ali para o Abapuru, E, enfim, e aí você vê que como é legal, porque ele meio que conectou as obras, Então daria para a gente pensar em construir um painel, Enfim, só queria demonstrar para vocês algumas das capacidades do modelo, para a gente começar essa conversa. Então tá, então você viu que o modelo pegou duas imagens, aí eu digitei um texto e ele gerou um contexto ao redor, uma outra coisa que esse modelo consegue fazer é gerar imagens a partir simplesmente do texto. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Então aqui a gente vai colocar um exemplo. Um dia ensolarado no Rio de Janeiro. Então, um dia ensolarado no Rio de Janeiro no estilo de anime, no estilo de desenho, de animação japonesa. Então, aí, por exemplo, ele gerou algumas ilustrações, de um dia ensolarado no Rio de Janeiro no estilo de anime. E essas imagens foram todas geradas agora, tá? Elas não existiam antes. E aí, talvez você esteja se perguntando, como é possível um modelo gerar uma imagem do nada, Mas não é do nada, na verdade. Esses modelos, eles estão gerando essas imagens a partir de uma base de treinamento. Então, como funciona isso na prática? Deixa eu compartilhar minha tela aqui novamente. A gente tem um reconhecimento estatístico de padrões em centenas de milhões de pares entre imagem e legenda. Como assim? Você tem uma base de treinamento que envolve centenas de milhões de imagens que tem a imagem, então os pixels da imagem, e uma legenda, então uma legenda que descreve. Então, nesse caso, por exemplo, é a foto de um cachorro caramelo num campo de grama com uma bola vermelha na boca, E aí, o que esse modelo faz? Na hora que ele está aprendendo, na hora de você treinar o modelo, você mostra centenas de milhões de exemplos com imagens e texto. E essa combinação imagem-texto, então essa combinação pixel-texto, faz com que o modelo aprenda padrões entre o texto, entre essa descrição textual e a imagem
né, que nesse caso é a imagem do cachorro. Então ele aprende o conceito do que é caramelo, a cor, porque ele vê muitos exemplos da cor caramelo, então toda vez que ele cita a cor caramelo, o modelo tem isso na sua base de aprendizado. Ele aprende o que é um cachorro de tantos exemplos que ele foi mostrado, então você não precisa escrever exatamente como funciona, que uma bola precisa ser redonda, que um campo de grama precisa ser verde. Ele aprende esses conceitos a partir de você treinar ele com centenas de milhões de exemplos. E uma vez treinado o modelo, você vai digitar um texto, então você digita um texto, nesse caso você digitaria, por exemplo, um gatinho num quarto, inclusive é muito fofo esse gatinho, e aí o modelo começa de uma imagem aleatória, então ele começa de chiados, né, mesmo, ele começa de você inicializar uma imagem com pixels de cores aleatórias, e aos poucos ele vai, usando um processo que chama diffusion, que é um processo de difusão, né, ele vai tentando encontrar aquilo que você digitou meio que atrás da imagem que estava ali, né? Então você treina o modelo adicionando um pouquinho de chiado, né? Um pouquinho de noise, como se fala em inglês, que é o chiado na imagem. Então você pega esse gato, aí você adiciona um pouquinho de chiado, um pouquinho de chiado, um pouquinho de chiado. E cada vez que você adiciona o chiado, você treina o modelo. Cada vez que você adiciona o chiado, você treina o modelo para tirar um pouco desse chiado. Então você treina o modelo para sair dessa imagem e chegar no gatinho, que é factível, né? Ou você treina o modelo para sair dessa imagem e chegar nessa imagem aqui, que também é possível de pensar. Então você vai etapa por etapa treinando o modelo para que ele saia para que no limite você saia de uma distribuição totalmente aleatória, que é essa distribuição aqui, e ele vá tentando encontrar aquilo que você digitou no texto. É mais ou menos como o Michelangelo falava, né? Que tinha o mármore, né? O mármore de pedra estava lá e ele viu o anjo no mármore e esculpiu até que libertou. Bom, essa frase não é do Michelangelo, é só uma citação da internet, mas eu acho que a analogia é tão interessante que vale a pena citar. Mas então tá. Então esses modelos funcionam dessa forma. Eles geram imagem porque a gente treinou ele para aprender a aprender como uma imagem é gerada. E vocês viram no exemplo da Anita Malfatti como isso é possível de ser utilizado para fins artísticos, né? Mas será que tem mais casos de uso para isso? E se a gente, por exemplo, e eu vou compartilhar minha tela aqui novamente, vamos pegar um exemplo aqui, a cidade de São Paulo. Então eu estou aqui no Minhocão, né? Deixa eu colocar o bonequinho aqui do Street View. Aí então a gente tem aqui, né, o famoso Minhocão, o controverso Minhocão em São Paulo, porque enfim, muita gente fala de demolição dessa via, outras pessoas falam em transformar em um parque, em um bosque. Então vamos pensar nessa segunda possibilidade, da transformação em um parque, em um bosque, né? Então o que eu vou fazer? Vou tirar um screenshot aqui, né, do Minhocão, tirei um print, colocar aqui, ó, salvar aqui Minhocão. Aí eu vou vir aqui no DALL-E, vou abrir aqui a imagem, né? Novamente. E aí o que eu vou fazer? Eu vou apagar a parte da rua aqui. E eu vou escrever assim. Um parque amigável a pedestres numa rua em São Paulo, né? E aí é só um exemplo para a gente ver como o modelo poderia gerar urbanismo, né? Então, como ele poderia nos ajudar a reimaginar o urbanismo das cidades brasileiras de outra forma. Então, por exemplo, aqui ele transformou, né, num parque urbano em algumas das gerações. Então, aqui, ó, essa aqui é que eu mais gostei, né? Virou meio que um parque urbano que você anda em cima. Parece alguns parques urbanos que você tem na Coreia do Sul. Mas eu não gostei muito porque não ficou muito verde. Então, eu vou chegar aqui e vou colocar Pedestrian Friendly Street Park em São Paulo, com várias árvores. E o interessante desse modelo é isso. Você, para gerar novas coisas, você simplesmente digita as palavras que você quer, caso ele não tenha feito o que você gostaria, você vai lá e explica melhor para o modelo, né? Então, essa ideia de controlar máquinas usando linguagem é muito interessante, porque a linguagem é um bem que a gente possui, né? Então, aqui ele não foi muito criativo e gerou uma rua de novo, né? Mas aqui ó, ele gerou
um parque um pouquinho mais verde. Mas enfim, é só um exemplo para vocês verem, daria para ficar, né, martelando esse prompt aí, mas já dá para ver, por exemplo, né, se a gente comparar essa imagem com a imagem real, né, que foi tirado o print, já dá para ver que, enfim, ele realmente fez toda uma transformação, né, do nosso minhocão aqui para ser um parque voltado para pedestres. Então, esse é um exemplo de como é possível utilizar essa tecnologia no urbanismo, né? E tem bem mais possibilidades que a gente pode pensar no futuro do trabalho. Então, dá para a gente pensar nisso sendo usado em aulas de arte, né? Para você pensar, por exemplo, vamos supor que você quer explicar para um público, né? Para algumas crianças, a diferença entre expressionismo e impressionismo. Aí, dá para você mostrar as pinturas da época, e claro que isso é importante, não estou sugerindo que isso seja substituído, mas uma coisa legal é para, adicionalmente, a aula de História da Arte comum, seria interessante colocar isso no contexto das pessoas. Então, por exemplo, tem um desenho que as crianças adoram, que é Patrulha Canina, né? Em inglês é Paw Patrol. Então, vou colocar aqui, ó, Patrulha Canina no estilo expressionista, né? E vamos ver o que ele vai gerar. Aí ele gerou imagens, né, que lembram o desenho do Patrulha Canina no estilo expressionista. E vamos colocar agora no estilo impressionista. Aí você vê a diferença, né, dos dois conceitos. E aí numa aula de História da Arte isso poderia ser usado como exemplo, né, conectando uma referência que as pessoas conhecem com uma referência né, artística histórica, né? Então isso é um exemplo. Uma outra forma que a gente pode pensar nessa tecnologia, né? Então, estou mostrando para vocês como a geração de imagem a partir de texto pode ter muitos casos de uso, né? Pode ter muitas implicações. Então, eu vou compartilhar aqui novamente. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, e se a gente estivesse pensando no design de produto, né? Então, uma outra área completamente diferente. A gente poderia pensar aqui, por exemplo, né, ainda no tema da semana de 22, um tênis, então um sneaker. Então vamos supor que a gente quer fazer uma coleção de tênis, né, como no estilo da Tarsila do Amaral. Então, o interessante é que essa imagem não existia na base de treinamento, um tênis desenhado pela Tarsila do Amaral. Mas tem obras da Tarsila do Amaral e tem tênis na base de treinamento. Então, com base nessa combinação de fatores, ele gera o que ele acha que essa combinação seria. Então, nesse caso, sinceramente, não gostei muito, então eu vou gerar novamente. Porque eu achei que não capturou muito o estilo da Tarsila do Amaral. E isso que é o processo. Cada geração ele vai gerar imagens novas, imagens diferentes. Então esse é um processo de curação, de um humano. Aí, ó, esses eu gostei, ó. Já parece mais o estilo da Tarsila do Amaral. Eu gostei bastante desse. Esse ficou muito legal também. Olha só. Enfim, a gente vê como esse é um processo de cocriação, né? Humano-máquina, em que o humano alimenta, talvez não goste, aí tem todo um processo de seleção, de curadoria, enfim, depois disso fazer teste, viabilidade, mas é um processo que conecta, né, humano e máquina para cocriar. Eu vou mostrar para vocês mais alguns exemplos de outras tecnologias, né, para também não ficar voltada só a uma marca, porque essa tecnologia suporta muitos modelos, então é interessante que a gente conheça uma variedade também para não ficar atrelado a uma marca, porque essa tecnologia não é atrelada, esse é o DALL-E, não. O DALL-E é uma aplicação dessa tecnologia de geração de imagens, que existem outras. Então eu vou mostrar para vocês um outro modelo chamado Stable Diffusion. E o Stable Diffusion, ele é um modelo também que gera imagem a partir de texto. E o legal é que, em cima do Stable Diffusion, foi criada uma biblioteca de conceitos. Então, no Stable Diffusion, você pode ensinar novos conceitos para o modelo. Então, vamos supor, o DALL-E não conhece um artista ou não conhece um estilo. Com o Stable Diffusion, você pode ensinar esse estilo para o modelo. Então, você pode subir 3 a 5 imagens, poucas imagens. Então, e aí você ensina. Então, aqui alguém ensinou como a Mafalda funciona, ou o estilo de jogos de PlayStation 1, por exemplo. Ou até a pessoa subiu um brinquedo de gato, né? Então aqui eu vou colocar um robô,
mecha, né? No estilo dessa arte indiana Madhubani, né? Então ele vai gerar para a gente esse robô nesse estilo. Olha aí. Então ele gerou, né, um robô mecha no estilo da arte Madhubani, né? Então você vê que ele aprendeu só com essas 4 imagens o que o conceito Madhubani era, e aí ele gerou um robô com base nesse conceito. Então, essas são algumas aplicações. Eu espero que essa apresentação tenha trazido inspiração para você pensar e para você criar. E eu espero que você reflita também do ponto de vista filosófico e técnico como essas situações podem afetar a gente no futuro, né? E quais são os próximos passos aí para a gente considerar essa tecnologia junto. Obrigado.